Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Olha só que nós marcamos para essa aula, para essa nossa conversa de hoje, termos acessórios e vocativo das orações, dos períodos, das composições textuais. Gente, olha só, o que é importante a gente deixar bem claro aí, ó, vê na tela comigo e nós vamos conversando a respeito. Bom, antes de falar de termos acessórios e vocativos, a gente tem aí patamares, né? Tem os termos essenciais, então fazer essa retomada é importante, né? Tem os termos essenciais, que são sujeito e predicado, tá? Tem os termos chamados integrantes, que são quem mesmo? Os complementos nominais e os complementos verbais, ou seja, objeto direto e objeto indireto, e também os agentes da passiva, né? Então tá aí. Agora, termos acessórios e vocativo. Vejam o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho conjunto para termos essenciais, um conjunto para termos integrantes e um conjunto, obviamente, para termos acessórios. Mas o vocativo fica separado. Por quê, gente? Porque ele é considerado, embora ele venha junto com os acessórios, um daqueles termos, ou o termo, né? Ele é o termo independente, tá? Ele é o termo independente, ok? Então, vamos lá. Como são usados e o que podem no texto esses tais termos acessórios, hein, gente? Tchan, 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 tchan. Vamos lá? Vem pra cá, então. Vamos comigo observar algumas coisas aí. Olha só. Uma descrição de texto científico aqui, gente, tá? Didatização de um texto de uma descoberta científica. E a gente vai trabalhar um pouquinho com as características de termos integrantes, acessórios, tá bom? Como elas vêm aqui. Vamos lá. Diz assim. O brilho de luz ultravioleta das aranhas saltadoras machos é aquilo que as torna atraentes para as fêmeas. Em estudo na revista Science, cientistas da Universidade Nacional de Singapura revelam que esse animal possui diversas marcas perto dos olhos e nas patas que brilham nesta faixa de cor, invisível aos olhos humanos. Num experimento, aranhas colocadas em cativeiros sem luz ultravioleta deixaram de lado seus rituais de acasalamento. Adjunto adnominal, vamos lá. Palavras que acompanham um substantivo. É um termo acessório de uma oração. Por exemplo, então veja lá. Tudo que acompanha o substantivo, ou seja, o núcleo do sintagma, é, na verdade, então, termo acessório, é adjunto adnominal, é aquilo que acompanha o nome. Então, vamos ver. Diz assim, ó, o brilho de luz ultravioleta das aranhas saltadoras macho. Bem, o brilho é o ponto central, né? Agora, vou chamar aqui, a luz é a ultravioleta, é das aranhas que são o quê? Saltadoras macho. Quer dizer, tudo que a gente tem como acompanhamento e especificação dos substantivos, gente, é adjunto adnominal, né? Então, ultravioleta, das aranhas saltadoras, ok? Adjunto adverbial, gente, também é um termo acessório que tem valor de advérbio, tá? Então, por exemplo, em estudo na revista Science, pera lá, em estudo é o lugar de publicação, na revista Science é o suporte de publicação. Então, eu poderia desdobrar aqui, né, os dois como adjuntos adverbiais. Aposto é um termo que tem valor de substantivo e segue outro substantivo para explicá-lo. Então, por exemplo, eu tenho aranhas saltadoras macho. Isso aqui é aposto, né? Por exemplo, quando eu digo assim, Rua 15 de Novembro. Gente, o nome da rua é um aposto. Olha que louco isso, né? Então, tem várias situações. Tem aposto explicativo, restritivo, né? Tem uma série deles para caracterizar sempre um outro substantivo de maneira mais específica, tá bom? Então, olha lá. Vamos observar alguns aspectos e tomar alguns cuidados. Por exemplo, gente, ó,
para não confundir as coisas, né? Vejam, eu tenho 2 exemplos de expressões aí. Água de torneira e medo de água, tá? No primeiro exemplo, temos um adjunto adnominal. Por quê? Porque o de torneira, tá vendo aqui, ó? Ele se refere ao substantivo água. Tudo bem? No segundo, nós temos um complemento nominal. Veja a explicação e entenda o motivo. Que explicação e entenda o motivo? Opa, vou dizer aqui, ó. Água de torneira, gente, isso aqui é adjunto adnominal, por quê? Porque eu tenho uma locução aqui, se chama locução adjetiva, tá? Por que locução? Porque são 2 palavras fazendo efeito ou ocupando o lugar de uma delas, tá bem? Que seria de um adjetivo, de uma classe gramatical, tá? Então, poderia até brincar, né? Água de torneira seria o quê? Por analogia à água mineral, água torneiral, né? Então, existiria, a gente brincaria, criaria esse adjetivo para dizer, ó, é um adjetivo que usa o lugar da locução verbal. Nesse caso, é a locução verbal, é a locução adjetiva que faz, às vezes, de caracterizar essa água. A locução adjetiva caracteriza essa água. Por isso, gente, se ela está no lugar de um adjetivo, de um caracterizador do substantivo, é por isso que ela se chama adjunto adnominal, tá? Agora vamos ver o exemplo. Por que que o outro caso é complemento nominal, gente? Olha só. Porque não é, eu tenho um substantivo aqui, né? No lugar de água eu tenho medo, tá bom? Mas o de água, gente, não é uma locução adjetiva. É o tipo de medo que eu tenho, né? Então, gosto de açúcar, por exemplo, essa água está com gosto de açúcar, tá? Então, veja, medo de água é de que é a natureza do medo, por isso é complemento nominal, tá? É a natureza do substantivo que eu estou caracterizando, ok? Então, vejam, tomem esse cuidado muito, muito carinhoso, gente, em perceber a diferença da ocupação de um espaço por algo que poderia ser um adjetivo e da ocupação de um espaço por aquilo que completa o sentido, que dá a natureza do substantivo, ok? Então, tomar esse cuidado é bem importante na hora de caracterizar ou como complemento nominal, que é um termo integrante, né? Não é essencial, mas também não é acessório, é um termo integrante, ou como adjunto adnominal, que é um termo acessório, tá bem? Dá uma olhada comigo, olha só lá. Na varanda, Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia, chamando-lhe maluca, né? Dá uma olhada, pessoal, eu separei aqui esses itens que estão sublinhados aqui, ó. Justamente a função que estão exercendo aí os pronomes oblíquos, tá? Vocês estão percebendo que eles estão sublinhados, né? E aí eu separei, olha só, quais deles são complementos verbais e quais deles são adjuntos adnominais, para a gente ter uma noção assim, dizer, pera lá, olha só que interessante, veja só o que acontece, né? Quem chama, chama alguém, gente, tá? Olha só, então eu tenho aqui, chamava-me, os achava, achava os cabelos, chamando a ele de alguma coisa, tá? Adjuntos adnominais, pegava-me nas mãos, aqui eu tenho que desdobrar, contar-me os dedos, o que que eu tenho que ter? Pegava nas mãos para mim, como se eu dissesse isso, né? Contar os dedos para mim, passava as mãos pelos meus cabelos, então esses pronomes oblíquos estão substituindo outras estratégias sintáticas que não o objeto
direto e objeto indireto que estão aqui, ok? Então, sempre tomar esse cuidado, gente. É complemento verbal quando eu posso substituir por um objeto direto ou indireto, mas é adjunto adnominal quando caracteriza e acompanha um outro substantivo sendo desdobrado, tá? Então, toma esse cuidado aí nesse sentido. E sobre o aposto, vamos conversar sobre ele, gente? Vamos lá, né? O aposto é um termo com valor de substantivo que explica, identifica, desenvolve ou resume um substantivo da oração, independentemente da função que ele exerce. Então, gente, ó, eu não preciso ter aposto só, única e exclusivamente para sujeito, por exemplo. Não. Eu posso ter o aposto para qualquer que seja o termo da oração, tá bem? Então, vamos lá. Aposto explicativo, aposto especificador, resumidor ou recapitulador, tá? Daí eu vou usar aqui como uma expressão, gente, por exemplo, quando a gente coloca entre vírgulas ou não, né? Um aposto explicativo é, por exemplo, eu digo assim, olha, o ministro do STF, vírgula, fulano de tal, vírgula. Isso é explicativo. Por quê? Porque eu tenho outros ministros do STF, né? Aposto especificador, quando eu tenho também alguém, mas sem estar entre vírgulas. Por quê? Porque só aquela pessoa ocuparia aquele cargo, tá? Então, tem esse tipo de situação. No entanto, pessoal, mais do que saber os nomes de cada aposto, tá? Eu coloquei aqui só para você conhecer, saber que eles existem. É importante que você saiba o valor que tem um aposto dentro de um texto, né? Ele faz diferença porque ele dá mais características para aquela ação, para aquela pessoa, para aquela situação que você está apresentando aí. Então, o aposto tem um grande valor de linguagem expressiva, de trazer mais informações, mais percepção de julgamento, de opinião, para aquilo que você está dizendo. Então, seja cuidadoso e use aposto no seu texto, tá? Olha só. Química orgânica, mãe que pira. Olha só, tem um trechinho aqui que, veja, pelo nome a gente diria, nossa, mas será que isso aqui é de português, é de linguagem, prof? Sim, né? É de linguagem, gente. E tá aí, só que é do Vinícius de Moraes, né? E o que ele diz lá, gente? Ó, há mulheres altas e mulheres baixas, né? Mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres gordas e mulheres magras, mulheres caseiras e mulheres rueiras, mulheres fecundas e mulheres estéreis, mulheres simples e mulheres fatais, mulheres de toda sorte e toda sorte de mulheres no nosso mundo de homens. Bom, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de aposto resumidor, tá? Quando a gente diz assim, depois de uma longa enumeração, ele faz o quê? Ele diz, tem mulheres de toda sorte. Mulheres de toda sorte, quer dizer de todo tipo, isso aqui é o exemplo de um aposto resumidor ou resumitivo aí, né? Porque ele apresentou todos os tipos que ele queria aqui e depois usou o de toda sorte para resumir o tipo de mulheres existentes, tá? Agora vamos falar um pouquinho desse tal termo independente da oração, o vocativo. Gente, e eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre essa ideia do vocativo. Por quê? Porque hoje nas redes sociais a gente usa muito vocativo, às vezes sem perceber, tá? E vocativo é nada mais, nada menos do que um chamamento, quando você chama alguém. E esse chamar alguém vem virgulado, gente, justamente porque é um termo independente. Então, por exemplo, quando você diz isso lá no seu texto da rede social, fulano, olha isso, é fulano, vírgula, olha isso, tá? Ou quando você quer dizer assim, veja, vírgula, fulano, vírgula, o que aconteceu, tá? Então, quer dizer, cuidado porque o vocativo é algo que depõe bastante, a virgulação correta ou não no vocativo, depõe bastante a favor ou contra os usos que a gente faz da linguagem, ok? Então, principalmente porque hoje se usa muito nas redes sociais. Vou exemplificar com o uso de vocativo aqui dentro de uma letra de canção. Dá uma olhada comigo, olha. Termo independente da oração, vocativo. Então, é uma canção do Zé Cabaleiro, gente.
Então, vai dizendo, olha, estava triste, tal, tal, e aqui, ó, deste lado, tá? Do lado direito da tela. Quero que você observe comigo. Quando ele vai dizer assim, ó. Mas ontem recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz. Olha só, isso aqui é um uso de vocativo, pessoal. Por ser uma letra de canção, tem aquilo que nós chamamos de licença poética. E ela pode ser grafada assim, sem a vírgula aí entre o nego e o sinta-se, tá? No entanto, se eu fosse escrever isso em qualquer outro lugar, gente, sem licença poética, é nego, sinta-se, ok? Tá aí o uso do vocativo com a vírgula, tudo bem? Depois, dá uma olhada comigo no que nós temos aqui, gente, como exemplo, tá? Olha lá. Um tribunal formado por crianças. Quebrar a janela do vizinho, destruir a bicicleta de um colega. Olha que louco isso, né? De propósito, são crimes. Olha que louco. Em alguns lugares dos Estados Unidos. Não é porque o criminoso é uma criança que não merece ser punido. É lógico que ninguém vai para a cadeia, afinal, quem julga todos esses crimes são as próprias crianças. No bairro do Brooklyn, um dos mais violentos da cidade de Nova York, as crianças decidem qual será o castigo do criminoso mirim. A experiência tem mostrado bons resultados. Quase todas as crianças que são julgadas não voltam a cometer erros. Já pensou se a moda pega? Ah, então vamos lá, vamos pensar aqui na revisão dos usos de aposto, pessoal. Olha lá, quando diz assim, bairro do Brooklyn, aqui, olha só, bairro do Brooklyn, aqui, ó, isso aqui, gente, o do Brooklyn é o quê? Uma especificação, então é um aposto especificador, tá? De que tipo de bairro? Por isso que eu disse para vocês, ó, se eu disser o nome da rua, né? Rua 15 de novembro, 15 de novembro é uma especificação para o tipo de rua, para qual rua, né? Então tá aí, aposto especificador. Depois, bairro do Brooklyn, um dos mais violentos da cidade. Isso aqui é outro tipo de aposto, gente, e é o mais utilizado em língua portuguesa, eu diria, tá? É o explicativo, o aposto explicativo, tá? Que vai aparecer entre vírgulas, vejam. Ele se completa aqui e aqui, né? Opa! Ele se completa aqui depois de Nova York e começa aqui, ó, no um dos mais violentos. Tá aí as duas vírgulas que marcam o aposto explicativo, ok? E depois, cidade de Nova York, veja só. De novo aqui, o que que nós temos? Mais um especificador, mais um especificativo, tá? Então, quer dizer, o uso dos conjuntos de aposto, pessoal, podem ser feitos de maneira muito expressiva, mas é muito importante que a gente saiba como evidenciar, tá? Na maioria dos casos, como eu disse, é o aposto explicativo que está em evidência e ele nos ajuda muito, tudo bem? Vamos ver uma última questão aqui? Diz assim, o policial aborda uma senhora na rua. Com licença, estamos procurando um ladrão com um carrinho de bebê. Não seria melhor se vocês usassem um carro de polícia? Ai, que piadista, né, profe? Olha lá. Explique por que o termo em destaque é responsável pelo humor da história, gente. O que aconteceu? E qual a função sintática deveria ser atribuída ao termo com o carrinho de bebê no contexto? Bom, tem uma ambiguidade aí, ou seja, uma dúvida semântica, de significado, né? A análise sintática também tem duas possibilidades, ou seja, não é a mesma. Quer se considere a intenção do policial ou a interpretação da senhora. No primeiro caso, temos um adjunto adnominal. No segundo, um adjunto adverbial. Espera aí, então vamos entender? No primeiro caso, o moço da polícia quer dizer que o ladrão está acompanhado de um carrinho de bebê, né? E no segundo caso, o jeito que a senhora entende que os policiais estão dentro de um carrinho de bebê procurando ou estão usando o carrinho de bebê como instrumento para procurar o bandido, né? Então, estão vendo, gente, essa ideia da mensuração aí da qualidade semântica que a colocação sintática pode nos dar.
Ah, interessante pensar nessas coisas. Já já nos vemos. Bom trabalho, bons estudos. Até a próxima.